Olá, nós vamos agora iniciar nossa apostila 1. Eu peço desculpa pelos vídeos estar ficando muito curto, mas eu estou com um problema de memória no meu celular. Mas eu prometo que vou organizar isso para a gente ter vídeos pelo menos de 10 minutos cada vídeo, né? É, Além do tratado, que é uma fonte por excelência do direito internacional público, nós ainda temos os costumes. Mas o costume não é exatamente o costume doméstico. É esse costume que nós estudamos lá no início do curso de Direito, né? Sobre o costume, que é uma prática reiterada dentro de uma sociedade e que foi eleita como a melhor forma de agir. Não. É uma prática reiterada pelos estados, né, nas suas relações entre si, que foram eleitas como a melhor forma de agir. Né? Então não é necessariamente aquele costume doméstico, mas é um costume entre os estados. Eu posso citar algumas práticas de costume. Por exemplo, a prática da não agressão antes de ter a possibilidade de se resolver de forma diplomática. Um Estado nunca ataca o outro sem antes dar a oportunidade do outro Estado resolver o problema de forma diplomática. É, Outro costume, asilo político. Então, se uma pessoa está sendo perseguida, se ela está sendo perseguida e ela corre risco de vida no seu estado, é comum que as embaixadas deem asilo político para essa pessoa. É muito embora vocês podem imaginar que a embaixada não seja um lugar próprio para uma pessoa viver por muitos anos, né? Mas pelo menos é um lugar que dá uma proteção. Eu vou falar sobre isso na segunda etapa do semestre, mas as embaixadas têm imunidade, né? Dentro do território da embaixada, o Estado não pode entrar. Seria a mesma coisa que invadir o território do outro país, né? Então, dentro das embaixadas é costume haver essa proteção. O que elege uma prática como uma prática é, eleita como a de costume? Não é necessariamente um tempo, não existe um tempo para a prática de um costume, porque senão nós teríamos costumes extremamente antigos, como é, por exemplo, o costume do mar territorial. Existe uma faixa de segurança, embarcação nenhuma entra dentro de um mar territorial de um outro estado sem antes pedir autorização, e essa é uma prática muito antiga, como nós temos um costume bem recente, que é o costume da prática de tráfico humanos de um estado para o outro. Né? Combate ao terrorismo, combate aos crimes cibernéticos, né? Cooperação para combates de crimes cibernéticos. Então todos esses são costumes que são muito recentes e outros mais antigos. Então não existe um lapso temporal. Existe sim uma coisa chamada opinio iuris, ou seja, é a opinião dos estados entre si que aquela é a melhor forma para atender aos interesses de uma harmonia entre os estados. Por último, se questiona a prova do costume. Como é que eu faço prova do costume? O estado que alega que aquela é uma prova costumeira, né, deve provar a existência dessa prática como prova costumeira. E é bom lembrar que, ao contrário do ordenamento doméstico, onde as cortes não precisam pedir opinião das partes envolvidas para deliberar, no direito internacional público, para que se aplique o costume, para que se aplique a equidade, é necessário que se tenha, né, o consentimento das partes. Talvez por isso você vai encontrar alguns embates que foram travados nas cortes internacionais, que o tribunal terminou o processo sem dar uma decisão. E o voto do ministro, o voto do juiz foi no sentido, aliás, um juiz até brasileiro chamado Filadélfio Ferreira. Ele diz que termina o processo sem dizer necessariamente quem é que tinha o direito, porque as partes não o autorizaram a utilizar os costumes e nem a equidade como fonte de decisão. Então, neste caso, se não houver a aquiescência dos estados beligerantes, os
julgadores não poderão utilizar o costume como fonte do direito internacional público, o que não acontece dentro do nosso ordenamento doméstico. Você sabe, o juiz não precisa da autorização das partes para aplicar o costume no final de tudo. Isso porque no ordenamento doméstico o juiz não pode terminar o processo sem dizer quem foi que ganhou a ação.